Oi, gente, tudo bem? Olha que situação nós estamos vivendo no momento atual da história da humanidade. A gente está aí mal colocando o nariz de fora, como diz a história, em relação à pandemia de Covid-19 e já surgem casos de uma hepatite misteriosa, uma hepatite aguda grave acometendo crianças e adolescentes na Europa e no mundo inteiro, e já surgem casos de varíola do macaco se espalhando pelo mundo inteiro e numa velocidade nunca antes vista para essa doença. O que estaria acontecendo? Deu a louca nos micro-organismos? Será que é isso? Pois bem, existe uma hipótese que eu vou colocar aqui para a gente fazer uma reflexão sobre ela, que pode ser a explicação para o que está acontecendo. E eu vou te explicar isso numa linguagem bem simples e objetiva e o que nós podemos fazer para melhorar a nossa condição de enfrentamento dessa doença. Se você gostar, se inscreve aqui no nosso canal. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia e sou professor dos cursos de medicina e enfermagem na universidade aqui no Piauí. Gente, é o seguinte, a história evolutiva dos seres vivos sempre foi marcada por cabos de guerra entre vários organismos. Deixa eu desligar aqui o som do computador. Bom, na verdade, há uma luta pela sobrevivência dos organismos e Charles Darwin já dizia isso na sua história da evolução, que começou a ser contada ali por volta do século XVIII. Bom, na verdade, quando a gente começa a compreender essa dinâmica entre os seres vivos, nós observamos que os seres vivos se relacionam na natureza. Em algumas situações a relação é harmoniosa, em outras situações a relação é desarmoniosa, levando prejuízo para alguém. É o que está acontecendo, por exemplo, com a pandemia de Covid-19. Um vírus da natureza entrou em contato com o ser humano, se adaptou nesse contato com o ser humano e se espalhou rapidamente, causando prejuízos ao ser humano. Então, isso é uma relação desarmoniosa ou desarmônica, né? Bom, a partir daí, a pandemia começou a arrefecer e quando a gente começou a pensar que nós iríamos partir para uma situação de normalidade, de repente começaram a aparecer casos de hepatite aguda grave causada, sabe-se lá por quê, até agora o que existem são conjecturas, e aparecer casos de varíola do macaco, que até então eram circunscritos à África, e os casos que apareciam na Europa, nos Estados Unidos e no resto do mundo eram casos isolados de pessoas que visitavam a África, contraíam a varíola do macaco, eram mantidas em isolamento e se resolviam por eles mesmos. E agora, de repente, nós estamos vendo casos ocorrerem fora do continente africano de pessoas que não visitaram a África recentemente e não tiveram contato com pessoas que visitaram a África recentemente. E o que estaria acontecendo, hein? Que maluquice. Pois bem, eu quero trazer aqui uma reflexão. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Fica comigo até o final para você entender. Ou seja, vírus só consegue se multiplicar dentro de células. E quando o coronavírus entra em nosso corpo, ele vai buscar células do nosso corpo, da mucosa respiratória, outras células do corpo, para invadir e se multiplicar. Nós temos um sistema de defesa chamado sistema imunológico e esse sistema de defesa é então acionado para combater a infecção viral por Covid-19, por SARS-CoV-2. Bem, dentro do repertório de defesa que nós temos, a gente deve mirar nessa argumentação desse vídeo. São os linfócitos TCD4. É uma categoria especial de glóbulo branco, é uma categoria especial de linfócito, os CD4, que são linfócitos que ajudam as células B a produzir anticorpos. Isso mesmo, quando você toma a vacina, quem produz os anticorpos para lhe defender de um ataque do vírus, quando você se infecta com o coronavírus, quem produz os anticorpos para você se defender do ataque do vírus são as células B, ajudado pelos linfócitos T CD4. Tudo bem? Além disso, os linfócitos T CD4 ativam os macrófagos a destruir vírus que foram cobertos por anticorpos. Ou seja, quando o linfócito B, ajudado pela CD4, produziu anticorpos, esses anticorpos se ligaram no vírus, envolveram o vírus,
o macrófago vem e fagocita o vírus, é o CD4 também que ativa o macrófago para destruir aquele vírus fagocitado. Ou seja, a célula CD4 é uma célula muito, mas muito importante. Bom, acontece que o coronavírus também parasita a CD4. E aí é que está o cerne da questão. Imagine o coronavírus parasitando as células CD4 de uma pessoa que pegou Covid-19 e o número dessas células diminuindo. Quem é que vai ativar o linfócito B a produzir anticorpo? Quem é que vai ativar o macrófago a destruir aquilo que ele fagocitou? Com pouco CD4, esses mecanismos de defesa estarão comprometidos. E aí imagine que, antes da pandemia, algumas pessoas pegaram adenovírus de resfriado que se instalou no fígado delas. E após contraírem Covid-19, as CD4 diminuindo, não vai haver quem ative as defesas contra esse adenovírus e ele que estava latente pode voltar a entrar em ação. Imagine alguém que tenha entrado em contato com alguém que esteve na África ou alguém que foi à África, pegou o vírus da varíola do macaco, né? E esse vírus ficou latente no corpo da pessoa. E aí, depois que a pessoa pegou Covid, com a baixa de CD4 na infecção por Covid, aquele vírus de varíola do macaco latente voltou a se manifestar, passou a se manifestar, causando varíola do macaco. É algo parecido com o que acontece com HIV. Imunossupressão é o nome desse fenômeno. Ou seja, há vários relatos de pessoas que pegaram HIV, mas que já tinham toxoplasma, que já tinham leishmania, que já tinham outros agentes infecciosos latentes que a imunossupressão fez com que eles se manifestassem de forma oportunista. É por isso que o que mata na AIDS não é o HIV, são as infecções oportunistas que se aproveitam de uma debilidade imunológica, de uma supressão imunológica causada pelo HIV. Aí a pergunta que fica é a seguinte: e se o SARS-CoV-2, o vírus que causa Covid-19, assumiu em algumas pessoas o comportamento do HIV, ou seja, de causar imunossupressão? Isso pode explicar o porquê que algumas pessoas estão desenvolvendo hepatite aguda grave, estão desenvolvendo varíola do macaco de forma inexplicável. A ciência está buscando resposta para isso, se isso tem um fundamento ou não, se isso é verdade ou não, e brevemente nós teremos resposta para isso. Por enquanto, são apenas hipóteses, mas digo a vocês que é uma hipótese bastante plausível. E aí você me pergunta, e o que fazer para nos proteger numa situação como essa? Bom, fiquem tranquilos. Primeiro, no Brasil, até 1979, a vacinação contra a varíola era uma vacinação obrigatória, inclusive nas escolas. Eu me lembro quando aquela pistolinha foi acionada no meu braço, gerando uma bolha de pus alguns dias depois na escola, em 1975, quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Me lembro demais disso, tá? Pois bem, se nós avaliarmos lá no IBGE, 52% da população brasileira tem acima de 45 anos de idade. A grande maioria dessas pessoas tomou vacina de varíola antes de 1979. Ou seja, mesmo que o vírus da varíola do macaco chegue no Brasil, e é muito provável que ele chegue, é uma questão de tempo ele chegar no Brasil, ele vai encontrar já 52% da população com resposta imune contra ele. Aí você me pergunta, mas nós não tomamos, não foi vacina contra a varíola humana? Ela protege contra a varíola do macaco? Protege. Estudos recentes apontam que a vacina de varíola humana confere uma eficácia de até 85% contra a varíola do macaco. Isso é um alento, porque quando o vírus chegar aqui, primeiro, ele é um vírus de DNA, é um vírus que sofre menos mutação que os vírus de RNA, e ele é um vírus de uma capacidade infecciosa muito menor que o SARS-CoV-1, ou SARS-CoV-2, desculpa. SARS-CoV-1 foi aquele que ocorreu em 2002, né? Então, se ele é um vírus que sofre menos mutação e tem uma menor capacidade infecciosa, a probabilidade de, chegando numa população que já tem 50% da população imune contra ele, a probabilidade dele causar uma epidemia é quase nula.
Então é muito importante que a gente tenha esses saberes na mente para poder nos tranquilizar em relação a tudo aquilo que está sendo dito sobre a varíola do macaco. Eu diria para vocês que a probabilidade da varíola do macaco causar uma nova pandemia é praticamente nula. A gente deve ter cuidado? Deve. Deve se informar? Sim. Mas a probabilidade desse vírus causar uma nova pandemia é praticamente nula. Por tudo isso que eu coloquei para vocês. Há um outro fator muito importante. A taxa de mortalidade do SARS-CoV-2, o que está causando a Covid-19, é em média 2,5%. Esse vírus de varíola do macaco que está circulando agora pelo mundo e que deverá chegar aqui no Brasil, se já não estiver aqui no Brasil, é de apenas 1%. Por quê? Há duas variedades de vírus da varíola do macaco, que é chamada de monkeypox. Existe uma variedade da África Ocidental com taxa de mortalidade conhecida em torno de 1%, e existe uma outra variedade ou variante ou clado da região oriental do Congo, que tem uma taxa de mortalidade de 10%. Esse é bem mais grave, tá? Felizmente o que está circulando no mundo é o clado ocidental e não o clado oriental. Então é muito importante que a gente conheça isso, se tranquilizem. Caso você detecte alguém com sinais e sintomas de varíola, oriente a pessoa a ficar em isolamento, evite contato com ela, não entre em contato com talheres, copo, roupa de banho, roupa de cama. A pessoa deve ficar isolada por aproximadamente 21 dias. Os sinais e sintomas da doença são inicialmente febre, indisposição, dor no corpo, começam a aparecer manchas avermelhadas chamado de racho cutâneo. Essas manchas evoluem para pequenas bolhas que crescem e ficam maiores, formando pústulas com secreção purulenta. Essas pústulas formam uma casquinha que logo depois cai. E nessa fase da casquinha que logo depois cai, a pessoa não transmite mais a doença. Fiquem atentos, eu espero ter podido dar esclarecimentos para vocês e tranquilizar todos vocês em relação à varíola do macaco e em relação à hepatite. É importante que a gente se vacine contra a Covid, porque se essa hipótese for verdadeira, o que está acontecendo é uma imunossupressão temporária, fazendo com que a gente manifeste essas doenças. A vacinação mantém a nossa imunidade em dia, uma boa alimentação, boas horas de sono, repouso, tentar evitar atividades estressantes, tudo isso fortalece nossa resposta imunológica e nos protegerá contra hepatite, contra varíola do macaco e contra Covid. Forte abraço a todos vocês. Se gostaram dessas explicações, se inscreve aí no canal, compartilhe os nossos vídeos para eles ganharem relevância aqui no YouTube. Tchau, até a próxima.